Salve, salve, salve. Fique todo mundo onde estão. Salve na paz do Senhor. Todo mundo quieto. Parte 3 da investigação paranormal na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Conseguimos uma inédita e exclusiva autorização para entrarmos na Boate Kiss. A investigação ganhou maior proporção quando familiares das vítimas aceitaram nos acompanhar. Pela primeira vez, pais e mães das vítimas entraram na Kiss para conhecer o local da tragédia. Essa investigação prova que as variáveis são muitas e que quem está envolvido precisa entender e aceitar o movimento paranormal do processo, onde o respeito às pessoas e aos fatos permitiram mostrar a realidade e o sofrimento das vítimas e seus parentes. Inscreva-se no canal do Caça-Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça-Fantasma Brasil. Respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar. Caça-Fantasma Brasil. Aqui, o sobrenatural é levado a sério. Um morto chegou. Chegou um morto aqui. Salve, amigos. Espírito, né? João, se eu fizer algum termo, não é para machucar, tá? Salve. É ele? Não. Nossa, tu viu como tocou? Dá pra sair daqui? Pode, amados. Fique à vontade. João só acompanha ele. Tá, eu vou acompanhar ele. Você quer falar com olha o aparelho tocando no... Salve! Salve! Seja bem-vindo. João, me ajuda aqui. João, me ajuda aqui. Tô indo. Salve. O aparelho tá tocando. É, eu tô filmando. Tá. Vem cá, tá pegando aqui a minha filmagem. Tá Não pegando. quer botar o rosto dele, não bote. Não, o Flávio não tem problema. Tá? Você tá chegando? O peso é naquela. Pensando quem tá aqui é um homem. Pode ter misturas, né? Quer falar com ele? Não é diretamente contigo, mas salve, amados. Salve. Tu é um homem de fé, né, querido? Sim. Muita fé. Isso é muito bom, viu, amado? Fé com postura é a melhor coisa que tem no ser humano. Querido. Continua queridos, né? Eu estou sentindo muito, João, muito um pé, uma perna. Alguém machucou, em vida machucou o pé, a perna, alguma coisa, quando pequeno? Ou aqui que se machucou? Pois é, pode ser. Ou aqui que se machucou? Tá, a gente depois volta, tá? Queridos. São queridos, são amados. Ai, meu Deus, deixa eu respirar aqui. Vai fazer o banheiro, tá? Interessante. Agora, até os aparelhos, quem se aproximou foi um homem. Não foi uma menina como ela era, foi um homem, um rapaz. Tudo bem, a gente... Foi muita gente conhecida, então. Era gente conhecida também. Bastante, então, gente. Tá, porque apareceu um homem aqui. Um homem no sentido de sexo, sim. mas é uma pessoa nova. Cabelo, João. Cabelo sempre, sabe, ele cuidava muito do cabelo, esse rapaz. Sempre com o cabelo bem aparado, muito discreto. Quem tem que parar agora sou eu. Vou escorar. Desculpa, amigo, eu vou escorar aqui. Tranquilo, então. Deus. Amado, tem alguém na família doente?
Eu tenho a minha mãe com problemas e a avó da minha esposa que está bastante adiantada. Tá trepidando, né, Kiki? A avó da tua esposa está trepidando. Ela começa a preparar aí para esse baque. Tá? Ela está com 99 anos. Ah, também não tem nem o que preparar. É a realidade. Né? Essa é a realidade. Porque esse espírito que veio foi... Prepara ele que vai morrer alguém. Meu amigo. Estou vendo uma moça loira porque, clara, né? Não é cabelo moreno, muito bem tratado, muito caído, assim. Ela, às vezes, tinha uma expressão de preocupação. Quem é essa moça? Apesar de ser bonita, ou ela andava num período de contrariedade, chateada. Ela apareceu aqui, aliás, ela está ali naquele canto. Conhece ela? Depende, a minha tinha o cabelo bem comprido, Bem onde, meio ela, escuro, não é muito claro o cabelo. Não é a loira oxigenada. Loiro para mim, isso aqui não é loiro, né? Ela está aqui, ela está com dificuldade de se aproximar. Então vamos dar o tempo para ela, tá? Porque o rapaz saiu e ela está ali naquele cantinho. Ela, às vezes, né, ela fazia que escutava, mas não escutava, né? Mas era uma menina muito boa. Olha aqui os aparelhos tocando. Salve, salve. Estou filmando. Está filmando os aparelhos? Tô. Não gosto. Se você não quiser, eu paro, a gente, sabe? Eu não quero magoar ninguém. Ela, às vezes, dependendo, ela era arredia, não era? A minha filha era muito temperamental. Isso, muito, vou botar um termo, muito temperamental, porque ela está com muito temperamental. As pessoas, às vezes, ela sabia, escutava, mas, né? A rebeldia de jovem, né? Nada errado. Você quer dar um recado para ele? Ele está te escutando. Mas o que eu vou dizer para o seu pai, menina? Ela disse que não morreu. O corpo, porque ela vai estar viva nos sentimentos de vocês. De vez em quando ela dava umas respostas curta e grossa, não dava, meu amado? Dava. Ela sempre foi. E ela disse para ele que eu não, eu vou continuar viva com eles, sabe, no pensamento. Ela tinha um vestido que ela gostava muito, né? Que ela usava porque gostava, ela se sentia bem. Lembra daquele vestido? Lembra? Não estou lembrando. É um vestido claro. Por aqui. O vestido era por aqui. Eu acredito que esse vestido é vestido de festa. Não é um vestido, sabe? É um vestido de festa mais... Que o vestido mesmo ela usava só para Só para festa. Era... É isso mesmo, porque ela disse para ele que meu vestido era vestido de festa. Só para sair, não era uma coisa comum. Tá certo. Você quer falar alguma coisa com ela, amado? Você quer dar... A minha, essa noite, eu não sei se foi essa noite para amanhecer, ou de tarde, que eu deitei um pouquinho que eu tive um sonho com ela, que ela desceu a escada na metade. Daí ela baixou a cabeça e olhou, tu tá aí, velho. Me atirou um beijo. Não desapareceu. Virou, subiu de volta a escada e... Tu viu o recado que ela disse, eu vou estar sempre contigo? Então, vê quanto tu vai sentir essa presença. Ela não sabia do sonho, mas ela disse para ele que você sempre vive através dele. Ela era vaidosa, organizada, né? Então, ela está falando... Isto. Como é que vamos lá? Eu acho que é no quarto, tá, Madinho? Ela tinha uma gaveta, uma caixa onde ela botava tudo dentro?
Tinha umas gavetas e a cama dela até não era desorganizada, mas A gaveta. A gaveta. A gaveta, ela tocasse uma mão, ela sabia que mexia. ela levou forte e foi a gaveta. Você tem essa gaveta assim ou já deu uma organizada? Não, as coisas dela estão lá em casa. Não nos incomoda. É isso que eu ia dizer, não vai atrás que tem que Não. Deixa tu fazer na tua hora e com a tua velocidade, viu, amada? Mas ela tinha mania de... Ela caminhava assim, né? Fresca, como a gente diz aqui no sul, caminhada fresca. Ah, meu amado, só quero falar alguma coisa. Como tem muito, pode haver uma mistura. Senão, daí Sim, eu foco em cima claro. de ti. Ela não gostava muito de ajudar a mãe em casa, né? Muito pouco. É só confirmar, sou eu, pai. Eu estou dando essas informações para tu saber que sou eu, pai. Porque às vezes ela fala. Né? Ela não queria, não queria. Não Às vezes ela forçava. Estou aqui, para todos que quiserem se comunicar. Ela não gostava muito de abraço? Ela, principalmente de uns anos foto, principalmente ela fugia muito. Porque ela... Principalmente não gostava de bicicleta, ela não tinha. E depois de uns anos para cá, né? Depois dos 18 anos dela, ela vai se soltando. Assim, viveu os últimos praticamente 3 anos, viveu intensamente. Cara. Mas houve uma época que ela, para tu identificar que ela não era muito ligada com essas coisas. A mãe dela. Tá? Ela consegue se comunicar contigo, com a mãe não. Tu sabe disso, né? Parece que o elo energético ficou contigo. Até fazia muito tempo que eu não sonhava com ela. O elo energético ficou contigo. E pela tua fé, pela tua postura, talvez a mãe dela ainda esteja meio, sabe, com alguns sintomas. É mais cautelosa. Isso mesmo. Meu Deus. Nós acreditamos no mesmo Deus. Cada um da sua forma. Sim. Continua esse homem de fé com postura de respeito. Porque isso vai manter o elo com a tua filha. Não vai atrás. Ela não está e não vai ficar presente. Momentos ela ganha permissão para vir falar contigo. Porque você, apesar de ser homem, é muito emotivo. E isso vai te ajudar a ter forças para atravessar o que você está atravessando. Tá? Tem alguma pergunta? Eu gosto de café. Né? Vai. Confirma? Ai, João, está sendo muito doído. Até porque eu sou mãe, tenho netos, isso para mim está sendo assim, a renúncia de toda a minha emoção para poder fazer esse processo. Olha como eles levam as lembranças. Sim, tá. Como é bonito. Uma pessoa aceitar, não sei. Ela tinha feito aniversário 3 dias antes, dia 24. Uma amiga dela fez o dia 25 e a outra fez o dia 7. Então elas estavam comemorando. A que fazia o dia 25 comemorou na quinta-feira numa boate, que era de um dos sócios daqui, esse aqui, no Absinto. E ela aproveitou a lista da festa universitária e fez no dia 26 para 27 aqui, que era 27. Ela tinha completado 22 anos de idade, né? Então, por um monte de fotos que devia ser e depois apareceu muitas mensagens, telefone, a gente descobriu nos telefones, nos próprios,
não é no YouTube, é o sistema que eles usavam. Deu muito recado, deixava outro. Então, sei lá, parece que alguma coisa parece que estava premeditando alguma coisa. O anjo da guarda dela pode ter dado alguns toques, né? O anjo da guarda dela, o Cristo falando com ela, pode tentar. Mas isso aqui não foi destino, não foi nada, foi descuido. Um lugar desse, sem uma janela, sem uma porta de emergência, isso aqui... A nossa luta, questão da justiça, é porque os nossos filhos foram atraídos, por uma arapuca que a gente diz. Uma arapuca em forma de boate e não tiveram chance de tentar escapar, de tentar lutar para sair daqui. O lugar era para 600 pessoas, estava 1.300. Se esse dono não for culpado, não tem mais ninguém culpado. Dono, a fiscalização que permitiu isso é um feito na justiça, tem que ser feita. Isso aqui tudo com a obra do Ministério Público, né? Então, por que eu estou respondendo ao processo? Eu já falei, foi bem claro, não tem nada que vá me causar maior dano. Algum medo. Olha, o telefone aqui tocando, ó. Tá aqui ainda, amada. Tá com o papai? Então tá. Tá com o papai, amada. Essas pessoas, né? Pai. Calma, pai. Fala com ela, pai. Fala que ela tá na... O que eu posso dizer para ela? Tu ama, que vai lutar por justiça. A gente com certeza vai lutar até o final, porque tem que ser feita justiça. A gente não aceita que uma matança dessas, onde se fala de 242 jovens, fique impune. Então, quando eu luto, eu não luto apenas, uso a camiseta da minha filha, mas luto para que seja feita justiça em relação ao assassinato dos 242. E pensando no sofrimento de cada pai e cada mãe. Então, entre nós dois. Eu sofri, então, eu tô com um arrepio, não estou nervoso, mas estou com um arrepio muito grande. É que ela está do teu lado. Então, como é o nome dela? E sei que um dia eu sonhei com ela, eu cheguei a sentir assim, alguém encostado em mim, por isso que a minha esposa deu o leite, eu pensando que era ela. O elo de vocês, então, mesmo, a gente, apesar de muitas pessoas dizer que a gente está fazendo a coisa errada. Não estão fazendo nada errado. Está prejudicando esses jovens. Não. Amor nunca... Não está prejudicando, o pai não está prejudicando, né, Amanda? Dá a resposta. Os racionais são um problema. Olha, querido, a resposta está no aparelho, tu não está prejudicando. Continue. Então a gente não vai, foi o que nos ficou, né? Porque a gente não vai conseguir ter os nossos filhos fisicamente de volta, mas nós podemos, com esse trabalho, evitar que outras famílias passam por esse sofrimento todo que nós estamos passando, causado pela né? E é isso, porque a juventude tem uma carência muito grande de espaço para se divertir, sair, dançar. Eles precisam disso. E faz uma arapuca dessa, né? Faz uma arapuca dessas, as pessoas são atraídas pelaquela beleza externa, porque o jovem gosta de se divertir é normal, ninguém e não gosta de entrar em local que tenha pouca gente. Não, que atrativa gosta bastante de assunto, né? Sim. É um momento de eles aparecer com as suas roupas, com as suas alegrias. Amada, é um momento de vocês aparecer com suas roupas, arrumar paquera, né, Kikinha? Arrumar paquera. Falando através do aparelho. Ela está muito forte contigo. Olha aqui. Oh, Deus. Oh, Deus. Tá. Vamos lá. Ela fazia isso. Porque ela... foi até o salve. Isso, amada. Assim que tu fazia... Olha. Isso aqui ela fazia com o pai, João. Salve. Não, eu só tô... Deixa eu explicar. Salve, amadinha, na paz e no amor. Deixa eu explicar. Eu abracei o teu pai com respeito, porque tu me mostrou que tu abraçava, fazia isso com teu pai. É com respeito para mostrar como tu abraçava, tá? Agora, com licença, tá? Foi respeito, eu fiz isso com respeito, porque tu disse,
Eu quis mostrar para ele o que tu me mostrou, tá, amadinha? Com respeito. Você quer continuar conversando com seu pai? Querida. Amado. Então, o que a gente mais deseja é que eles, Tá em paz. que eles se encontrem, estejam em paz, num lugar de muita luz, né? E a condição de vida que pra gente É importante, olha assim. eu falo, continuo falando até hoje, nós na minha casa falamos na minha filha, e me deixo bem claro, nós somos uma família de 4 pessoas. Claro. Né? Não é a ausência física dela aqui que vai deixar, É tu tinha uma forte, filha, não, eu tenho uma. Tem? Tenho É. ela ainda, então. Olha, a muito gente, forte. vai continuar, a gente só espera não atrapalhar eles nesse apego, né, Não, nesse querido, amor que a gente não, deixa querido. desaparecer, essas coisas. Existe um Deus, e um Deus entende o sofrimento e sabe que esse processo é doído, vai ser difícil. Vocês não estão atrapalhando. Amor nunca atrapalha ninguém, né, Kiki? Amor não atrapalha, tá bom? Quer continuar com o pai? Mas deixa eu só explicar. Tudo bem, fica mais com teu pai. O que tu quer dizer pro teu pai? Era de mocinha? É. Então, amado, diga para ela quando Deus permitir que você se comunicar, você vai aceitar. Sim, Mas com também certeza. diga para ela que esse primeiro encontro está sendo muito forte. Que ela está sendo para ti também, amada. Eu sei, queridos. Às vezes eles só querem isso. Com certeza, e um elo, assim, ó, uma das vezes que eu sonhei com ela, nós temos um cachorro lá, que ela tinha uma ligação muito forte. O cachorro Tocava que pra ele, um lavador, e daí um dia eu estava fechando a porteira, ele veio, ele tocou as mãos, e eu botei, encostei a cabeça nele. Ele disse, o que tu quer dizer? O que tu quer dizer, gordo? Eu digo, é a mãe. Salve! É a mãe. Fala no cachorro, continua o assunto. Daí eu disse pra ele, espera aparecer no sonho do pai. E naquela noite É muito forte, ela consegue movimentar 2 aparelhos ao mesmo tempo. Olha a energia de vida dela. Continua, porque no morto leva a sua história. Porque ela era assim, ela tocava violão, e era canhota, e ela disse assim, eu vou aprender a tocar sem inverter as cordas. E aprendeu, e ela tocava para ele de noite. Nós tínhamos uma área, ela botava um tapete, sentava, e ela dizia, gordo, toca que tu entende amando, tu é o único que escuta amando. E ele ficava, tanto é que ele ficou praticamente 3 meses atirado lá, não comia, não bebia. Só uma pergunta, quem é que tinha ou tem o hábito de beijar a testa? Eu acho que quem tinha era uma falecida tia dela, a tia Estela. Está aqui, chegou. Para acompanhá-la. Ah, essa que tinha, chegou para... Essa é a mulher, a tia Estela tinha... Isso, ela foi. Ela estava meio relutante de ir, então eles liberam um parente para... Porque como é nova, teimosa, está perto do pai, não queria ir embora. Essa que beijou a testa foi liberada, agora ela foi. Ai, querido. Espero que eu não deixe. Não, tranquilo, isso lá, tu sabe, É preciso fala só- quando a minha filha me Aí é para traz te alegria ver, falar, é né, para só. tu te ver. Está viva uma parte dela. E positivo e construtivo. João, eu vou dar um ar lá na rua, que é coisa que eu peguei. Está muito me envolvendo. Deixa os equipamentos aqui. Eu vou dar um ar lá. Eu vou te acompanhar um pouco ali. Então, Flávio, você identificou bem? É? Tranquilo. É mesmo? Deu para captar bem, né? Pelas João, me diga daqui características um pouquinho, que a Rosa falou. tomar uma água, tomar um ar. Aqui, A Rosa. emoção entra e a gente se perde. Rosa, é aqui a saída, Rosa. Sabe? Olha, viu para onde que eu ia? Olha para onde que eu ia. Olha para onde que eu ia, João. Para os banheiros. Isso foi o caminho de fuga. Se eu estou mal, mas depois eu volto. Só me dá um tempinho de me organizar, tá? Me dá um tempinho.
Só vai... Ai, João, Tá aqui, Rosa, daqui a mão. Me dá a mão. não consigo sair. Vem cá, vem cá. Tá muito forte as coisas. Conta pra nós aqui, Rosa. Os filhos mortos estão se comunicando.